Recentemente assisti a uns vídeos de um canal chamado Narrativas de Terror, que falava sobre uma prestadora de serviços adultos que trabalhou no Jardim Itatinga, em Campinas, São Paulo. Eu também trabalhei lá. Aliás, vocês não sabem disso, obviamente, mas mulheres do Brasil inteiro que escolheu essa vida já foi para aquele lugar. Isso me deu coragem de relatar a minha própria história, com a esperança de que quem ouvir meu relato não tome o mesmo caminho que eu tomei. Eu sou de São Luís, capital do Maranhão, e minha vida sempre foi marcada pela pobreza. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 16 anos. Ela era usuária do pó branco e, como muitos, pagou com a vida o preço das escolhas erradas. E meu pai? Nunca soube quem ele era. Nunca esteve presente. E quem me criou foi minha avó materna, Dona Heloísa. Minha avó sempre fez o possível para me dar amor e cuidados, mesmo com as condições financeiras apertadas. Ela nunca me deixou faltar o essencial, sempre cuidou de mim como uma mãe e, acima de tudo, me ensinou os valores da fé. Cresci dentro da Igreja Assembleia de Deus e confesso que amava louvar ao Senhor. Era algo natural para mim, um dom que eu sentia no coração. Eu adorava quando podia cantar e sentir a presença de Deus, mas como acontece com muitos, a vida me levou para outro caminho quando fui ficando mais velha. A morte de minha mãe, com sua vida destruída pelo vício, foi um divisor de águas. Depois disso, minha revolta só cresceu. Aos 16 anos, sem uma mãe para me guiar, comecei a sair mais de casa, a procurar por algo que preenchesse o vazio dentro de mim. A pobreza que nos cercava me incomodava profundamente. Minha avó, apesar de sempre me ensinar a confiar em Deus, vivia dizendo que é melhor no pouco com Deus do que no muito sem Ele. Eu, por outro lado, me sentia mais ambiciosa a cada dia, determinada a sair daquela miséria de qualquer maneira. Eu sabia que tinha algo que poderia me levar mais longe: meu corpo. Ele sempre chamou a atenção por onde passava. Os homens, com seus olhares sujos e baratos, estavam sempre se aproximando, mas eu os ignorava. Eu não queria saber deles. Não estava disposta a me rebaixar ao nível daqueles que, com suas roupas de chinelo e prego, pensavam que podiam me conquistar com palavras vazias. Mas o tempo passa, e os desejos de melhorar de vida, às vezes, falam mais alto que a razão. Com muito esforço, arrumei um emprego no shopping da ilha, ali na Avenida Daniel de Latouche. O salário não era grande coisa, mas ao menos agora tínhamos carne vermelha em casa, o que era raro. Mesmo assim, a vida continuava difícil para mim e para minha avó, que depois da morte do meu avô, já estava sozinha para cuidar de tudo. Trabalhar no shopping não era fácil. Todo dia eu me sentia exausta, e o que ganhava mal dava para cobrir as despesas básicas. Cansada dessa rotina de vida apertada, comecei a reclamar constantemente. Eu me perguntava por que a vida tinha que ser assim, por que eu não podia ter as coisas que queria. Minha avó, sempre calma e serena, dizia: "Minha filha, Deus proverá, é tudo à vontade dele." E eu, cínica, respondia: "Vó, a senhora está na igreja desde que eu me conheço e a vida nunca melhora. Deus não vai dar nada para a senhora." Ela, com sua fé inabalável, apenas dizia: "Posso morrer pobre aqui na terra, mas onde eu vou morar as ruas são de ouro. A minha riqueza não está aqui, onde a ferrugem come tudo." Ouvir isso me calava, mas eu não conseguia aceitar. Eu queria mais para mim, mais para a gente. Foi então que as coisas começaram a mudar. Um dia, depois de cerca de 1 ano, troquei de emprego e fui trabalhar em uma loja de roupas finas dentro do shopping. Ali, as coisas eram diferentes. Os clientes eram mais sofisticados e as oportunidades pareciam maiores. Um dia entrou um homem. Ele tinha mais ou menos uns 50 anos, mas estava muito bem vestido e parecia cuidar de si mesmo com esmero. Enquanto as outras vendedoras se aglomeravam ao redor dele, ele se afastou e se aproximou de mim. "Olá, bom dia", ele disse com um sorriso. "Quero ser atendido por você. Qual é o seu nome?" Eu, surpresa, respondi: "Maria Vitória." Ele sorriu mais ainda. "Lindo nome.
Posso te chamar de Vitória? Eu apenas assenti com a cabeça e disse: sim, claro, em que posso ajudar? Ele perguntou se eu ganhava por comissão. E quando respondi que sim, ele pareceu interessado. Mas antes de qualquer coisa, ele fez uma compra gigantesca. Gastei horas com ele, atendendo, explicando, mostrando. E no final ele comprou R$ 11.547,36 em produtos. Aquele dia foi como um sonho. Quando ele se preparava para ir embora, ele se virou para mim. Vitória, posso te pedir seu número de telefone? Eu me senti constrangida. Eu até passaria, mas não tenho condições de ter celular. Minha vida não permite isso, disse com vergonha. Notei que o semblante dele mudou, mas ele não insistiu. Disse apenas: tudo bem, não tem problema. No dia seguinte, ele apareceu novamente na loja. Agora perguntava quem era a gerente. E quando a chamamos, ele disse: essa funcionária me atendeu de forma impecável, com muita educação, e gostaria de presenteá-la. Como estou no horário de trabalho, quero pedir sua autorização para dar um presente a ela. A gerente, surpresa, autorizou. E ele me entregou um celular Samsung novinho, ainda na caixa, junto com o chip. Eu fiquei em choque, sem saber o que dizer. A inveja das demais meninas tomou conta do lugar, mas ao mesmo tempo, me senti sem palavras. Cheguei em casa e com as mãos tremendo, abri a caixa, retirei o plástico da tela e coloquei o chip. Quando o celular ligou, ele me ligou logo em seguida. Certeza que já havia ligado muitas vezes. E a partir daí minha vida mudou. Fui ficando com ele. Eu era virgem, e quando ele soube disso, as coisas começaram a mudar para ele. Saí do meu emprego a convite dele e minha vida começou a girar ao redor dele. Ele me dava mesada, cartões de crédito, roupas, viagens. Tudo o que eu nunca imaginei ter estava ao meu alcance. Eu estava vivendo uma vida de luxo, mas não sabia que a felicidade que eu achava ter era frágil. Por um ano inteiro vivi o que parecia um conto de fadas. Mas a fantasia acabou de forma rápida. A esposa dele descobriu tudo quando nos flagrou jantando em um restaurante. Depois que tudo aconteceu, eu sabia que não queria mais voltar à vida de trabalhar 12 horas por dia, de domingo a domingo. Aquele luxo, aquela sensação de estar acima de tudo, era algo que eu não estava disposta a abrir mão. Foi então que, em uma dessas noites de conversas vazias, conheci algumas novas amigas. E depois de contar um pouco sobre minha história e como estava vivendo com um homem mais velho, uma delas, que era uma GP em Campinas, São Paulo, soltou: você está perdendo uma fortuna com essa aparência linda que você tem, Vitória. Se você for para o lugar certo, pode ganhar uns 10 a 15 mil por semana. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. O que você quer dizer com o lugar certo? Perguntei curiosa, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Ela sorriu de forma enigmática e explicou que trabalhava na maior zona a céu aberto da América do Sul, em Campinas. Eu fiquei em choque. A ideia de me envolver com isso me parecia absurda. Mas o dinheiro falou mais alto. Como sempre, o brilho das cifras conseguia superar qualquer moralidade. A conversa seguiu, cheia de promessas e explicações sobre o suposto trabalho. No fim, algo me puxou para lá. Eu precisava daquela mudança, daquela adrenalina. Quando contei para minha avó sobre meus planos, ela parecia já saber o que eu estava prestes a fazer. A voz dela, carregada de sabedoria, soou como um aviso que eu já sabia que iria ignorar. Minha filha, você é uma mulher formada e sua ambição é alta. Mas cuidado com o que você deseja. Às vezes, algumas escolhas vão te causar mais dor do que prazer. Nem todo dinheiro vale a pena. E lembre-se, os filhos das trevas estão de olho em você. Volte para Deus antes que seja tarde demais. Aquelas palavras me paralisaram por um instante, mas me mantive firme. Abracei minha avó com força e com um sorriso. Disse que iria atrás dos meus sonhos, mesmo sabendo que ela já via o fim do meu caminho. Na semana seguinte, fui com Samira e mais 2 meninas para o aeroporto e pegamos um voo para Viracopos, o aeroporto de Campinas. Pegamos um táxi até o Jardim Itatinga e quando cheguei lá, a surpresa foi ainda maior do que eu imaginava. Samira não mentiu.
Tudo era exatamente como ela descreveu. No primeiro dia não trabalhei. Apenas observei, aprendi, estudei cada movimento de Samira. Como ela conduzia as situações, como o dinheiro fluía de mãos calejadas. No segundo dia criei um nome para mim mesma. Eu sou morena, de cabelo preto e longo, e meu corpo tem curvas acentuadas. Apelidaram-me de Pocahontas e o nome pegou. A partir daí não havia mais volta. Os primeiros dias foram tortuosos, cheios de inseguranças, mas, com o tempo, a necessidade de agradar e agradar bem se sobrepôs a tudo. Quando o dinheiro começou a aparecer, algo em mim mudou. Já não era mais sobre o que eu queria, mas sobre o que eu precisava. E cada vez mais, isso me distanciava da mulher que eu um dia fui. As amizades começaram a ser distorcidas, envolvidas em baladas, relacionamentos grupais, festas raves, enfim. A sensação de perder o controle era crescente. O dinheiro tem esse poder. Ele te engole, te transforma, te desvia do caminho, te faz esquecer de quem você era. Eu continuava ligando para minha avó, mas nunca tocava no assunto de como eu realmente ganhava dinheiro. Sempre dizia que trabalhava em um shopping, mas, quando perguntava se ela aceitava algum dinheiro, ela nunca queria. Ela parecia sempre saber a verdade, mesmo sem que eu dissesse uma palavra. Trabalhava na rua Guaiçara, no Jardim Itatinga, mas por questão de segurança, nunca revelaria o nome da casa. O tempo foi passando e em 3 anos, eu já tinha comprado minha casa em Valinhos, um carro 0 quilômetro, e dinheiro suficiente no banco para me sentir segura. Porém, minha avó, que sempre foi teimosa, estava doente. Mesmo assim, ela recusava meu dinheiro. Isso me machucava profundamente. Eu tinha a condição de trazer ela para morar comigo, dar-lhe a vida que ela merecia, mas ela se recusava. Um dia, comecei o meu turno como sempre, quando ele entrou. Alto, moreno, forte, tatuado, com correntes de ouro reluzindo no pescoço. Ele veio até mim com um sorriso enigmático, e na hora meu coração disparou. Que homem gostoso, pensei comigo. O nome dele era Reinaldo. Passamos horas conversando, e quando o turno acabou, ele fez questão de ficar comigo a noite inteira. Eu estava louca por ele, e ele parecia sentir o mesmo. No início era só um jogo de prazer, mas depois de alguns meses ele me pediu em namoro. Aceitei, e aos fins de semana começamos a viajar juntos, e a paixão só aumentava. Ele era um homem bem de vida, mas quando eu perguntava sobre o que ele fazia, ele sempre desconversava. Até que, em um desses passeios de lancha, em Nazaré Paulista, eu o pressionei. E finalmente ele se abriu. Vitória, vou ser sincero com você. Eu sou ladrão de banco e faço parte de uma facção. Eu fiquei em choque, meu corpo estremeceu. O mundo pareceu parar por um momento. Aquelas palavras me atingiram de uma forma que eu não sabia como reagir. Meu cérebro estava em pane. Mas por alguma razão consegui me controlar e disfarçar a surpresa. Ah, entendi. Respondi tentando manter a calma enquanto por dentro, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma perigosa. Ficamos juntos por cerca de 9 meses e apesar de toda a bagunça que essa vida me trouxe, eu estava completamente apaixonada por ele. Eu queria uma família, queria sair dessa vida, mas algo aconteceu. Reinaldo me deixou. Ele começou a frequentar outra casa com outra mulher, e isso me consumiu de raiva. Foi uma dor profunda, como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Eu fui atrás dele, tentando entender o que havia acontecido. Mas ele me desprezou de uma forma cruel, como se eu fosse um objeto usado, descartado. Eu passei dias sofrendo. Perdi peso, perdi muito dinheiro no trabalho. E minha mente parecia uma tempestade de pensamentos confusos e amargos. Foi quando Samira, que tinha viajado para São Luís e ficado um tempo por lá, voltou. Ela me encontrou em um estado deplorável e me convidou para ir até sua casa. Eu aceitei. Precisava de um refúgio. Samira sempre foi mais experiente nesse tipo de vida. E enquanto estava na casa dela, ela me disse que tinha a solução para o meu problema. Amiga, vou te levar a Indaiatuba, uma cidade aqui perto. Tem uma mulher, uma macumbeira, que cuida de mim e ela vai te ajudar. Mas separa uma boa grana, porque ela é cara.
Eu não hesitei. A ideia de ter Reinaldo de volta, de ver tudo no meu controle novamente, me parecia a única saída. Fui atrás de Samira e juntas seguimos para Indaiatuba com o coração batendo forte no peito. Chegamos à casa de Rosita e era mais do que eu poderia imaginar. A casa era lindíssima, tudo perfeitamente decorado com um toque de classe e requinte. Ela nos atendeu e pediu para entrar. Descemos uma escada que nos levou a um ambiente mais reservado, onde ela realizava suas consultas. Fiquei ali, desabafando tudo o que sentia. Decidi que faria uma amarração forte para que Reinaldo nunca mais se afastasse de mim, que ele fosse loucamente apaixonado por mim, para sempre. Rosita me ouviu atentamente e quando terminei ela me fez uma única pergunta. Você tem certeza do que deseja, Vitória? Porque uma vez feita não tem como desfazer. E além disso vejo um outro homem na sua vida, alguém de boa índole, honesto, que pode mudar tudo isso. Você não quer esse outro homem? Eu olhei para ela determinada e respondi com firmeza. Não, eu quero o Reinaldo. Rosita me encarou com um olhar pensativo e finalmente disse: vai te custar 13 mil reais e conte no calendário, pois em 21 dias ele vai voltar. Traga uma foto de vocês dois e a roupa íntima dele. Eu concordei sem hesitar, disposta a pagar qualquer preço para ter Reinaldo de volta. Assim que cheguei em casa, recebi uma ligação da minha avó, que sempre me ligava a cobrar como eu havia pedido. Quando atendi, ela disse com um tom grave: Maria Vitória, o Senhor me revelou e me mandou dizer para você vigiar bem o que está fazendo. Isso é um laço do maligno. Fiquei sem palavras. Respondi apenas: tudo bem, mas como a senhora está? Ela disse que o coração estava fraco, mas os médicos disseram que estava tudo bem. Nos despedimos e desliguei o telefone, com o peso das palavras dela na minha cabeça 21 dias depois. Como Rosita havia prometido, Reinaldo me procurou. Ele chegou com um buquê de rosas pedindo desculpas e querendo reatar o nosso relacionamento. Quando vi aquilo, pensei comigo mesma: Rosita realmente é boa. Claro que aceitei, e tudo parecia estar no caminho certo. Mas eu ainda continuava trabalhando na casa do Itatinga como garota de programa. No entanto, algo mudou em Reinaldo. Ele começou a ficar possessivo e agressivo quando se tratava de ciúmes. Eu nunca tinha visto esse lado dele antes, e ele foi se tornando cada vez mais difícil de lidar. Eu parei com o trabalho porque ele me pediu e assim eu fiz. Mas a coisa não melhorou. Estávamos em uma churrascaria quando Reinaldo, percebendo um cliente me olhando, começou a brigar comigo, perguntando se ele era um cliente meu. Eu dizia que não sabia quem era. O clima estava insustentável. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Cheguei a não aguentar mais e terminei com ele, mas, como se fosse impossível escapar, Reinaldo começou a me ameaçar. Eu voltei para a zona e ele jurava que iria me matar se eu não saísse do trabalho. Eu continuei firme, dizendo que não sairia e que não tinha mais nada com ele. Minha vida se transformou em um inferno diário. Ele ia até a casa onde eu trabalhava, armado, e ninguém ousava se meter com ele. Ele era respeitado no crime, e isso fazia com que todos tremessem. Uma noite algo aconteceu que mudou tudo. Alguns jogadores do Corinthians apareceram na casa. Há muitos anos atrás, quando o Itatinga tinha movimento, era comum esse tipo de gente frequentar o local. Eu estava com um desses jogadores e, como muitos quando estão bêbados, ele queria me beijar, agir como se eu fosse namoradinha deles. Mesmo sabendo o que estava acontecendo, aceitei, por causa do dinheiro. E foi nesse momento que Reinaldo apareceu. Ele entrou, me viu com o jogador e veio até mim. Me puxou pelo braço com uma força brutal, e o cliente tentou impedir, mas levou uma coronhada na cabeça. Ninguém fez nada. Apenas assistiam, apavorados. Reinaldo me arrastou até a rua e na calçada disse com uma fúria selvagem: Você nunca mais vai beijar ninguém, Maria Vitória. E então colocou o cano na minha bochecha e apertou o gatilho. Quando acordei, estava no hospital Mário Gate, internada. Meu corpo doía como se cada célula estivesse gritando por socorro. Fiquei lá por dias, imersa em uma dor insuportável. Mas o livramento foi que a bala havia atravessado de lado a lado, sem atingir nenhum órgão vital.
Claro que o estrago foi enorme. Dentes quebrados e a língua quase arrancada por completo. Enquanto eu estava no hospital, recuperando as forças, minha amiga Samira estava ao meu lado, tentando me apoiar. Mas foi durante aquela mesma semana de internamento que meu celular tocou. Não pude atender, pois eu não conseguia falar ainda. Mas Samira, que estava sempre por perto, pegou o telefone. Alô? Ela disse, ouvindo a voz fria do outro lado. Maria Vitória, é você? A voz era grave e autoritária. Quem está falando? Samira perguntou, estranhando a chamada. Somos da Polícia Militar e estamos entrando em contato para informar que sua avó faleceu. Já estava morta há 2 dias, encontrada em sua casa. Seu número estava anotado na Bíblia dela, então deduzimos que seria um parente. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma tonelada de pedras. Eu estava em choque. O que me restava? Tentei gritar, tentei chorar, mas tudo escureceu. A dor foi tamanha que em segundos fui sedada pelas enfermeiras que não sabiam o que fazer com aquela mulher completamente devastada. Quando acordei, Samira estava lá novamente, me contando tudo com uma paciência e compaixão indescritíveis. Mas mesmo com todo o conforto, não pude deixar de me sentir mais perdida do que nunca. Minha avó, que sempre foi meu apoio, minha rocha, tinha partido. Os meses seguintes foram uma recuperação lenta e dolorosa. Fiquei com uma cicatriz no rosto, e a deficiência na fala me tornava ainda mais distante de quem eu já fui. No entanto, aprendi a me comunicar de outras maneiras. Reinaldo, o homem que me havia destruído, desapareceu, e nunca mais o vi. Depois de vender tudo o que eu tinha em Campinas, me despedi das amigas que de fato me apoiaram e voltei para São Luís, a casinha da minha avó, onde eu havia vivido por tantos anos. Quando cheguei lá, eu simplesmente não conseguia parar de chorar. A dor da perda me consumia, mas foi ainda mais difícil quando encontrei a Bíblia dela, com uma carta que ela havia deixado. As palavras escritas pareciam um eco do passado, uma mensagem que eu sabia que minha avó havia deixado para mim. Maria Vitória, seu caminho estava com Deus, não no mundo sujo. Ela dizia que era melhor ter pouco, mas com Ele do que muito e sem Ele. Chorei mais uma vez durante dias. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Com o dinheiro que eu ainda tinha guardado, reformei a casa, e então tomei uma decisão que mudaria tudo. Iria para a igreja. Com o meu rosto deformado, com a cicatriz que me lembrava todos os meus erros, peguei a Bíblia da minha amada avó, que agora é minha, e fui até a igreja onde minha avó sempre sentou. Ali, no mesmo banco, me batizei e me entreguei a Deus. Mas algo ainda me faltava. Algo em mim queria voltar a cantar, a louvar. Lembrei-me de um dom que sempre tive, o de louvar a Deus através da música. Mesmo com a voz ruim e com dificuldade de falar, então comecei a cantar o hino. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, da harpa cristã, ecoou por toda a igreja. Para meu espanto, a minha voz e minha dicção voltaram ao normal, como um milagre. Eu voltei a falar corretamente, a cantar, a me sentir viva de novo. Vocês se lembram do que a Rosita havia dito? Eu vejo outro homem na sua vida, de boa índole e honesto, que vai mudar tudo. Toda vez que eu louvava, Daniel, que tocava violão, acompanhava com uma harmonia perfeita. Havia algo em seus olhos, uma conexão que eu nunca tinha experimentado antes. Após um culto, Daniel se aproximou de mim, seu olhar fixo no meu. Ele disse com um tom suave, mas firme: Deus me mostrou em sonhos, em revelação, que você é minha esposa, e desde então nunca parei de orar por ti. Você aceita casar comigo? Não precisei pensar. O sim saiu de minha boca sem hesitar. Eu aceitei com o coração cheio de esperança, algo que eu nunca pensei que sentiria novamente. Hoje tenho uma família linda. Minha filha, Heloísa, leva o nome da minha avó como uma forma de honrá-la. Tenho minha casa, uma vida simples, mas rica na presença de Deus. Olho para trás e vejo que o terror que vivi durante anos me ensinou mais do que qualquer outro caminho. Eu vi o inferno, eu vivi o terror. E isso é algo que eu não desejo para nenhuma jovem. O amor pelo dinheiro, pelo poder, pela ilusão de uma vida fácil. Nada disso vale a pena.
O que realmente vale é viver na presença de Deus com amor, com paz e com o coração puro. Ah, quase me esqueci. Lembra-se da Samira? Ela foi uma das poucas amigas que ficou ao meu lado durante toda a minha jornada, desde os tempos mais sombrios até a minha reviravolta. Depois de um tempo eu estava na igreja louvando com todo o meu coração o hino 193 da harpa cristã, A Alma Abatida, quando a vi passando pela porta, e lá estava ela. Samira entrou na igreja e algo nela estava diferente. O olhar que ela trouxe consigo era um olhar de quem já não era mais a mesma pessoa que eu conhecia. Ela estava em paz, como se tivesse encontrado algo que há muito buscava, mas que não sabia onde. Naquele momento, durante o culto, Samira tomou uma decisão. Ali, no meio da igreja, no mesmo banco em que eu me batizei, ela se entregou a Deus. A presença dele a envolveu de uma forma que era impossível ignorar. Eu a observei com lágrimas nos olhos, sem palavras, apenas sentindo uma gratidão imensa por vê-la ali, ao meu lado, agora com o coração renovado. Samira, que antes estava perdida, agora tinha encontrado seu caminho. Hoje eu sou madrinha do casamento dela e Daniel, meu esposo, é o padrinho. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. E o que mais me emocionou foi ver que ambos estavam na presença de Deus, com corações transformados. A amizade que começou lá atrás, no mundo sujo, agora era uma amizade que transcendia o material. Foi assim que minha história, que começou com tanto sofrimento e dor, se transformou em um final de redenção. No lugar do terror, agora havia paz. Eu olhava para trás e via as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, mas também via a luz que Deus havia colocado em meu caminho. E ao lado de Samira, minha amiga, e Daniel, meu esposo, com minha filha Heloísa, senti que tudo valera a pena. Porque, como minha avó sempre disse, com Deus, a vida pode ser simples, mas é rica.